Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stop e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é dia de clássico ou lasanha. E é assim um carro que para mim é sonho de consumo, pretendo ter ainda. Se bobear em breve, vamos ver. E eu estou falando da Ford Ranger, mas não é qualquer Ranger, né? São as Rangers ali que vieram entre 94 e 97, a primeira geração da Ranger que veio para o Brasil. Vou contar um pouquinho da história para vocês, vou mostrar aqui algumas lasanhas, depois vou falar mais um pouquinho e vou mostrar alguns clássicos, né? Então, sejam bem-vindos. Vamos começar falando da Ranger, que e aí, o que vocês acham? É um clássico a ser cultuado ou é uma lasanha, né? A Ranger, na essência, enfim, é uma picape americana, tá? E ela foi criada em 1982 como uma picape compacta, né? Para os padrões americanos, ela é uma picape bem compacta, né? E no Brasil já é um pouco diferente. No Brasil ela veio com uma caminhonete média, né, uma picape média, porque na época nós tínhamos modelos menores e modelos maiores, tá? Então ela começou a desembarcar aqui no Brasil em 1994, né, 12 anos depois de ser lançada nos Estados Unidos, como importação independente, né? Então, assim, inicialmente vieram algumas XL, depois vieram algumas Splash, isso tudo em 1994. Mas a Ford viu que começou a fazer sucesso essas importações e a partir de 1995 ela trouxe oficialmente para o Brasil importado, né, vendida nas concessionárias, e aí foi, até hoje a Ranger é fabricada, né? Ela veio aí porque tinha um gap aí, né, uma lacuna de mercado, tá? E ela era uma caminhonete, apesar de ser uma caminhonete, ela era extremamente confortável, tinha muita tecnologia e desempenho, coisa que as caminhonetes brasileiras não tinham, né? Se você pensar na época de 90, a gente tinha, na década de 90, a gente tinha caminhonetes grandes, como a F1000 e a D20, tá? E as caminhonetes pequenas, né? As picapezinhas, do tipo Ford Pampa e Volkswagen Saveiro, tá? Então, assim, né? Tinha a Fiat 147, não, era a Fiorino, isso. Assim, era Fiorino, Saveiro, Pampa, que mais? Fiorino, Saveiro, Pampa. Acho que era isso, né? De pequenininha que tinha na década de 90. Fiat, Ford, Chevrolet. A Chevrolet não tinha. Na década de 90, a Chevrolet lançou. Eu não lembro, estou tentando lembrar aqui quando que foi lançada a picape Corsa, né? Mas tinha a Chevy 500, né? Então, assim, era isso: era Chevy 500, Saveiro, Pampa e Fiorino. Eram as caminhonetes pequenas e as caminhonetes grandes, nós tínhamos principalmente, acho que era basicamente isso, né? A D20 e a F1000. Né? E aí, de repente, chega uma caminhonete média, exatamente ali no meio das duas, que foi a Ford Ranger. Só para ter uma referência, a Ranger cabine simples, tá? A XL, normalmente, né? Ela tinha 4 metros, ela tem 4 metros e 67 de comprimento. Eu sempre uso de referência o Corolla, que tem 4 metros e 62, ou seja, ela é 5 centímetros mais comprida que um Corolla, tá? E 1 metro e 76 de largura, tá? A cabine estendida tinha 5 metros e 3 de comprimento, já era um carro bem maior. A D20, só de referência, ela tinha 4,83 de comprimento, né? Não era tão mais comprida, a cabine simples também, só que ela tinha 1,99 m de largura. Né? Então, assim, era quase 25 centímetros mais larga, né, do que a Ranger, né? E aí uns quase 20 também de comprimento a mais. Tá? A Ranger V6, ela não foi no Brasil, né, vamos colocar assim, ela não foi posicionada como um carro para o trabalho. Tá? Era um carro de dia a dia, né? Enfim, era um carro para lazer, até para família, no caso de uma ou a cabine simples que era 3 pessoas, ou a cabine estendida que era para 4 pessoas. Aí era um carro de passeio, muito mais do que um utilitário. Né? Ah, vou mostrar aqui para vocês agora algumas lasanhas. E aí, assim, a maioria, a diferença de lasanha para clássica são pequenas coisas, tá? As clássicas são 100% originais, as lasanhas já são. Vou até colocar aqui, ó, eu não vou nem ocultar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Tipo, já separei aqui lasanhas e clássicas. Eu vou mostrar por enquanto só as lasanhas. Tá? Então, assim, essa aqui eles estão pedindo 62 mil, é uma 1997, que é o último ano desse modelo que era importado. E aí, a partir de 1998, ela começou a ser fabricada no Brasil.
Às vezes eu não lembro se vinha da Argentina ou se era fabricada no Brasil mesmo, enfim. Mas não eram mais as americanas, tá? E aí muda a suspensão dianteira, enfim, muda várias coisas aqui no projeto, tá? Olha que coisa linda. Só que assim, na minha concepção, ela está muito baixa, tá? Eu gosto, mas eu não teria assim. Eu gosto dela mais baixinha. Este modelo de Ranger, para mim, ela tem que ser baixinha. Não é uma caminhonete para ser levantada. A partir das 98, que a frente já ficou mais alta, mais robusta, aí eu acho legal quando ela é levantada. Tá? Deixa eu ocultar isso aqui. Tá? Assim eu acho mais baixinha legal. Esse aplique aqui embaixo com os faróis de milha é da STX. Né? A XL, que é essa cabine simples, não tinha isso daqui, era só o para-choque direto. Essa está com as rodas originais, os pneus Hankook, e assim, para mim essa é a receita perfeita da Ranger. Essa ainda está com som original, o interior dela tá bem, não dá para ver direito as fotos, mas eu vou mostrar em outras aqui. É mais para mostrar a altura dela, então essa daqui está muito baixa, tá? Fica legal, mas assim, é muito lasanhado, né? Essa aqui, meu Deus do céu, gente. Olha o que o cara fez. Fala. Para que fazer isso? Né? Assim, não dá para entender. Essa daqui é uma 1990, 96, 97. Tá? Ele já mudou, o cara pediu R$ 80 mil nesse troço aqui. Ele já trocou o farol, colocou os faróis as mais novas, mexeu toda na frente, enfim. Para que levantar a caçamba assim? O cara vai descarregar areia, descarregar pedra, é caminhão agora, né? Enfim, não entendi, umas rodas feias pra caramba. Ai, que volante horrível. Eu sei que é cheat, mas deveria ser cheat, né? Porque olha que coisa horrível isso. É, Bom, bom gosto não se discute, que dirá mau gosto, né? É um motorzão V6, Cologne, o nome desse motor, tá? 96 mil quilômetros rodados, enfim, o cara, olha isso, que coisa horrível. Ah, o cara tirou a porta da caçamba. O cara botou umas lanternas horríveis, arrancou a porta, juntou para-choque e tudo, mas o cara tirou a tampa. O que você faz com uma caminhonete que não abre a tampa traseira? Aqui são os banquinhos da cabine estendida, depois eu mostro melhor em outro carro. Mas assim, olha que coisa horrível. O cara arrancou a tampa. Nossa, parece que tem um aerofólio aqui. Putz. Cara, você merecia levar uns tapas. Carro de exposição, caçamba basculante, onde tinha som profissional. É isso, o cara. Nossa senhora, o cara acabou com a Saveiro. Com a Saveiro. O cara acabou com a Ranger, fazendo o que o povo faz nas Saveiros da vida, né? Metendo um som aqui, e aí a caçamba levantava para a pessoa ficar olhando o som. Cara, que mau gosto. Acabou com a Ranger V6. Uma STX ainda, hein? Enfim. Essa é uma XLT. Em 95 veio para o Brasil a XL, né? E a STX, se eu não me engano. E aí em 96 vinha a XLT, que era uma cabine simples de luxo, vamos dizer assim, tá? Que era uma cabine simples melhor do que a XL, tá? Super conservada, pneus novos, blá blá blá. Então, assim, essa é uma roda típica da lasanhagem da Ranger, né? Assim, é fácil você achar Ranger lasanhado com essa roda. Eu, Márcio, particularmente não gosto. Essa aqui também está rebaixada. Agora, uma coisa observações, tá? Rangers. A cabine ela fica apoiada em uns calços de borracha que vão desgastando com o movimento, é natural, né? Então, assim, sempre que for olhar, tentar pegar carros que não estão muito desalinhados à caçamba da cabine, senão você vai ter que trocar esses calços. Uma das poucas lasanhagens que eu gosto na Ranger é esse para-choque embutido. Eu acho que ela fica interessante. Tá? Não sei se eu faria numa Ranger, se eu tivesse uma Ranger, não sei se eu faria. Provavelmente eu colocaria. Mas assim, eu manteria as lanternas originais, essa aqui é das mais novas, mas eu gosto desse para-choque aqui mais embutido, né? Agora que eu tô olhando aqui, o cara acho que tampou, porque tem uns furos aqui em cima, que me parece que o cara tampou, né? Essa aqui tá ótima, aparentemente em bom estado, apesar de estar lasanhada, né? O retrovisor não é da cor do carro, o para-choque não é da. Então, a XLT eu já não lembro. A XLT eu não lembro, mas pelo que eu tô vendo, nossa, tapete de chão de busão. Não faça isso, meu amigo. Uma curiosidade:
as Rangers, elas tinham essas dessa época, obviamente, né? Todas elas vinham com vidro manual, elas não tinham vidro elétrico, né? Engraçado, porque assim era um carro lá fora, é um carro de trabalho, né? Aqui no Brasil ela não virou um carro de uma caminhonete de trabalho. Tá com banco de couro, mas essa aqui tá com o banco inteiríssimo. Se eu não me engano, a XLT ela vinha com banco individual, com dois bancos. Mas enfim, tá aqui. O cara pintou o painel de black piano, pintou isso aqui tudo black, isso aqui é tudo fosco, enfim. Lasanha, né, gente? Lasanhou de uma forma esquisita. Essa daqui é o auge da lasanhagem. Comigo desde 2005, motor câmbio muito bons, interior em ótimo estado, pneus novos, praticamente sem rodagem. 220 mil quilômetros e ela tá sem rodagem. Olha que coisa horrível isso. O cara trocou os milhas originais por uns milhas de LED. Né? Assim, o cara não teve a capacidade de lavar o carro para anunciar. Tá com umas faixas ridículas, que o cara acha que botaram 50 cavalos a mais com essas faixas. Olha essas rodas, que coisa horrível, com um pneu com a faixa branca. Um baita de um. Cara, a Ranger ela é baixinha, gente, tá? Não precisa de estribo para você entrar numa Ranger dessa. Tá com um negócio aqui no paralama, alargador no paralama, os para-barro. Enfim, essa daqui é um ótimo exemplar do que não fazer numa Ranger, né? Essa aqui é a cabine estendida, então ela tinha dois bancos individuais na frente, não é o banco inteiriço. E aqui atrás, nos dois cantinhos, na próxima foto dá para ver melhor. Nos dois cantos tem um banquinho que você pode fechar, ele fica dobrado, ele tem um cinto de segurança, né? Para, obviamente, as pessoas andarem, e aí anda uma pessoa de cada lado, assim, uma virada de frente para outra. O banco é baixinho, assim, é bem desconfortável, tá? Já andei, é bem desconfortável, mas, assim, para um deslocamento curto, uma coisa rápida, assim, uma criança dentro da cidade, é bem tranquilo. Eu já não sei sobre pegar a estrada e viajar, né? Mas assim, o cara acho que não limpou porque tá bem detonada a pintura, assim, é sujeira ou é pintura, não dá para saber. Eu imagino, assim, você vê aqui, né, que embaixo do retrovisor tá limpo, então pode ser que seja só sujeira, mas a pintura dela deve estar bem zoada também. As rodas mais feias que eu já vi numa Ranger, meu Deus do céu, cara, parabéns, você conseguiu ter um carro muito feio. Essa aqui tá bem similar àquela primeira, o cara não bota nada. Eu deixei ela porque eu acho que é uma receita que eu faria, tá? Não baixaria tanto, tá? Eu deixaria ela um pouquinho mais alta, mas assim, ó, o para-choque é original, tá vendo? Essa daqui essa daqui tinha o milha embaixo que é da STX, essa daqui tá com o para-choque original, a grade é original porque ela é toda cinza, tá vendo? Essa daqui também tá toda cinza, ela não é cromada, nada. Ela tá com as rodas da STX, tá? Eu só não faria ela tão baixa, mas para mim, assim, a caçamba, a caçamba não, desculpa, o para-choque embutido, né? Tá vendo? Ó, esse aqui ele não fechou os furos da caçamba, que é furo para você encaixar o arco, enfim, você precisa levar alguma coisa no teto, alguma coisa plana, você colocar aquelas capotas fechadas também, ou de fibra, ou de lona, né? Enfim. Não sei se a lona, enfim, fica preso aqui também, não sei como é que é. Mas eu faria isso daqui, colocaria ali a capota marítima e é isso. Não mexeria mais nada numa Ranger, tá? Essa daqui tá ótima, linda, maravilhosa, na minha opinião. Tá vendo com os bancos originais de tecido. Eu talvez colocasse um vidro elétrico só para fechar no alarme, que é mais fácil. Todos os selos originais, enfim. Aqui é uma propaganda gratuita. O cara tá pedindo 100 mil reais nessa Ranger. Então, assim, isso é outra coisa que os preços foram lá pra casa do caramba. 100 mil naquela, 50 nessa horrível, 85 na lasanhada, 80 mil nessa, nem comento, e 62 mil nessa daqui. Eu iria nessa daqui, 55 pau no Pix e ver se o cara aceita. Mas enfim, né? Essas foram as Rangers lasanhadas, tá? Bom, um grande diferencial da Ranger era o motor V6, né? E lembrando que na época que veio a Ranger 95 ainda não tinha as S10, que vieram depois, né? A S10. Em 95 a Chevrolet trouxe a SS, que também tinha um motor V6 e a maioria delas com câmbio automático na coluna, tá? Que importou rápido para brigar com a Ranger. E, se eu não me engano, o S10 brasileiro foi lançado em 96 ou 97, tá? Não lembro de cabeça agora.
Mas a Ranger ela veio a XL 4 cilindros, né, inicialmente com motor 2.3, com 114 cavalos e 18 kg de torque. Ela fazia 0 a 100 em 14 segundos, com máxima de 150 km por hora, e 7 km por litro na cidade e 9 na estrada. Isso eu estou falando da 4 cilindros, tá? Cabine simples. A XL V6, lembrando que a XL era 3 lugares, né? A XL V6 tinha um motor Colônia 4.0, 162 cavalos, com 30,4 kg de torque. Fazia 0 a 100 em 11 segundos, com máxima de 171. Reza a lenda, e eu duvido, 8 na cidade, 10 na estrada. Na minha concepção, ela está mais para 5, 6 na cidade, uns 8 na estrada, tá? Ela pesava 1.469 quilos, com 1.060 litros de caçamba. Pois é, 650 quilos de carga útil. Então, assim, apesar dela ser pequena, ela tem uma caçamba legal e leva uma carga útil legal. A STX já era a cabine estendida, tá? E era licenciada, né, para 4 lugares. Então, você tinha Ranger 3 lugares e 4 lugares. A Ranger cabine dupla só veio a partir de 98. Até então era cabine simples ou estendida. A STX usava o mesmo motor V6. Eu não achei números muito diferentes. Na verdade, assim, os números que eu achei, eu procurei bastante da estendida para normal. Eles falam que é a mesma coisa. Muda, ela pesa menos de 100 quilos a mais. Ela foi para, não, um pouco mais de 100 quilos, na verdade, 1.581 quilos. E a caçamba é a mesma, e carga útil é a mesma, tá? Então, assim, ela realmente acrescenta ali, vai de 4,67 para 5,3, né? Então ela vai 40 centímetros a mais ali, que é a extensão da cabine, tá? Veio também para o Brasil, principalmente em 94 e 95. Eu achei algumas até 96, veio uma versão especial que era a Ranger Splash, tá? E a Splash era assim, era uma série especial, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Ela tinha um visual mais esportivo e cores chamativas. Ela tinha um azul maravilhoso, tinha um amarelo e também tinha a versão preta. Ela foi projetada para um público mais jovem, né? Enfim, porque a Ford entendeu que não era um carro só para trabalho, tá? A diferença principal da Splash era a caçamba, porque ela era da mesma largura da outra caçamba, só que a área de carga era mais estreita, porque os paralamas simulavam que eram para fora, mas ela era da mesma largura. Eu peguei algumas aqui para vocês verem. Assim, eu até achei aqui depois o pessoal falando que na cidade a média ficava em torno de 6 km por litro e na estrada de 8 a 9, tá? Então, assim, o que a Ford fala e os testes, blá, 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 em metro, aquela coisa toda, não é tão. A gente sabe que na prática não é exatamente a média que a gente faz. Eu nunca consegui fazer a média que eles falam que dá para fazer, né? Então, assim, a Ford V6, na sua primeira geração, foi importada oficialmente, né, de 95 a 97, e mudou a percepção do público brasileiro sobre caminhonetes, né, sobre picapes. Então, a gente entendeu, né, era possível você ter um veículo robusto, um veículo com capacidade de carga, com caçamba, sem abrir mão do conforto e do desempenho de um carro de passeio legal, né? E abriu porta para a chegada de vários outros concorrentes depois, né, a evolução do segmento, onde hoje a gente tem, não sei se eu diria evolução, mas enfim, a gente tem a Toro, tem outras caminhonetes aí que virão, enfim, tá? Que foi tudo começou com a Ford Ranger, né? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas que eu achei que são clássicas. Clássicas não, são originais, tá? Então essa daqui é placa preta já, 130 mil reais. Na minha concepção não vale isso, tá? Isso aqui para mim é uma Ranger de 90 mil, assim, impecável. Mas assim, o pisca já não é original, o original era laranja, não era branco, né? Enfim, detalhes, mas que fazem a diferença. Essa aqui é a STX, está com a roda certa. Eu não lembro se a STX tinha um para-choque cromado, mas eu acho que sim. E essa faixa cromada, o resto era na cor do carro. Tá? Vocês vão ver que assim, as 95 para frente já tem esse painel mais arredondado, com design mais legal. O motor V6. Essa aqui está com o para-choque original, mas assim, o para-choque não é pintado de preto. Eu acho que igual lá na frente ele é meio cinza, enfim. Tá? Mas tá aqui, tá com a placa preta. O adesivo STX na preta era dessa cor, gente.
Não lembro. Tá com a capota marítima aqui meio desbeiçada. As rodas são as originais, está com pneu Cooper Cobra, enfim. Isso é um outro detalhe. Ah, as Rangers, ela era uma caminhonete mais alta. Essa daqui é quase, eu acho que é a altura padrão dela. Só que para baixar a parte de trás, você tem que mexer na suspensão e você tem que mexer em outras coisas que passam por cima do eixo. Tá? Eu não lembro exatamente agora. Eu não lembro exatamente agora o que tem que fazer, mas tem coisa que passa por cima do eixo e para rebaixar tem que passar para baixo do eixo. Então, assim, dá um trabalho para rebaixar. Então, tem muita gente que baixa a sua frente. E aí a frente fica mais baixa, a parte de trás mais alta. Eu, particularmente, não gosto. Então, parece que o carro está torto, né? Mas, enfim, gosto é gosto. Essa aqui é uma STX original, tá vendo? Então, assim, dá para ver que essa daqui opa, cadê? Essa daqui já não tá tão clássica até, né? Mas por quê? Porque o cara pintou aqui embaixo, pintou para-choque traseiro, é verdade, ó. Essa daqui está extremamente original. Quanto que o cara tá pedindo? 110 mil reais, enfim. Mas ela né, tem a faixa da STX, algumas vinham com esse adesivinho mesmo dos Estados Unidos. O para-choque ele é cinza, e o traseiro também é cinza aqui a parte de baixo, e o resto é cromado, a grade também é cinza, independente da cor do carro. Tá? Isso daqui, esse para-choque está para baixo, né? Esse aplique é porque o espaço para a placa é pequeno. Então, se você coloca a placa brasileira, ela fica torta nos cantos, e aí criaram este aplique para você poder colocar a placa maior. Teve época que podia mandar fazer uma placa menor, aí você conseguia colocar, enfim, tem guarda que pega no pé, tem gente que enche o saco por isso, sei lá, né? Vamos deixar assim. Mas tá vendo? Essa é a altura original dela, tá? Essa aqui está impecavelmente original, né? A capota marítima está em bom estado. O escapamento dela realmente fica aqui para a lateral, mas não é uma ponteira dupla nem cromada, mas ele está inclusive no lugar certo. Essa está muito bonita, na minha concepção, pelo menos, né? Essa altura, por isso que o pessoal rebaixa, porque fica muito longe aqui da carroceria, tá? Então dá uma baixadinha de leve, fica bonita. Eu só não acho que fica bonita quando ela está encostada no chão. A Ranger não tinha banco de couro, mesmo na versão STX, eram todos os bancos de tecido, com carpete, assim, uma coisa maravilhosa. Aqui que eu falei, né, que tem os dois banquinhos, aqui dá para ver melhor nessa foto, tinha uma redezinha de elástico aqui. Esse fez uma foto inteligente, ele não pôs o carro na capa, ele mostrou só que tem uma capa que está aqui dentro, o cara não desperdiçou uma foto mostrando a capa que ele mandou fazer para o carro. Né? E aqui, olha só, outra com todos os manuais, tudo certinho. Tá? Enfim, 110 mil é muita grana, 105 mil nessa daqui. Oportunidade, pô, cara. Né? Essa é uma 96. Então, assim, essa daqui já é a mais original. Então, você pode ver que ela está rebaixada. E essa daqui esse é um projeto que eu faria. Ela está rebaixada, mas não está encostada no chão. Né? Eu só poria aqui, tá com as rodas da STX, apesar de ser uma XL, tudo original, nas cores originais. Eu, assim, com farol de milha, olha lá, desperdiçou uma foto. Este carro é o carro perfeito que eu faria com uma Ranger dessa. Com as lanternas originais, tudo certinho. Eu talvez só colocasse duas bocas de escape aqui, uma de cada lado. E faria um 6 em 2, obviamente. Já sai do motor, né? 3 de cada lado, enfim. Mas tá aí. Essa aqui para mim é uma caminhonete que ela tá quase original. A única coisa que não é original nela é a altura e o farol de milha aqui, mas assim, você tira uma placa preta para ela aqui tranquilamente, com seus 80 pontos que seja, mas você consegue tirar uma placa preta para esse carro aqui bem legal. Tá? 105 mil reais, pena que tá muito cara. Essa daqui eu peguei por ser uma 1994, 50 mil reais. Impecável, revisada, papapá, jogo de vela, jogo de cabo de vela, enfim. Eu dei uma pesquisada já sobre problemas crônicos, o pessoal fala muito sobre embreagem, que é que gasta muito rápido e tal, mas não é um carro que tem muito problema crônico, né? Essa daqui eu peguei, cara, assim, tudo um pouco mais do mesmo, essa tá com a mesma roda da outra, né? Na verdade, eu descobri que esses furinhos aqui são da STX de 95, a sem fura de 96, tem umas coisinhas, uns detalhes assim, né? E esse tom de verde eu acho muito bonito também, meio azulado, né? Não dá para saber, parece verde, às vezes parece azul, mas eu peguei essa para mostrar que o painel dela é diferente.
Essa é a que veio importação independente em 94, então ela tinha um painel bem quadrado, tá vendo? Aqui os mostradores bem quadradões, esse volante e tal, aqui. Depois ela já ficou, eu acho que tem uma mostrando o painel interno, deixa eu ver. Só para a gente ver, eu acho que essa aqui não mostra. Esse aqui também não mostrou. Qual é o problema dessas pessoas, né? Aqui mostra só o painel de instrumentos que é bem redondo, enfim, vamos ver mais para frente. Mas ela é bem quadradona aqui e tal. É legal também, né? Mas dá para ver, aí fica muito mais datado. Aqui eu já trouxe, quanto que ela tá pedindo nessa? 50 mil reais. Aqui para mim é um preço justo. Essa aqui já é uma Splash, tá? Essa é uma Splash 93. Então essa aqui foi importada, em importação independente, tá nessa cor azul lápis lazuli que chama. Tá? Aqui o cara fez bastante coisa, blá, 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 interna em azul, que é bastante raro, que na minha opinião ficou bem feio, mas enfim. E a Splash era um carro extremamente mais americano mesmo, né? Então ela vinha com as rodas cromadas, tá? Então assim, dá para ver aqui que a grade é diferente, tá? A grade na 94, não sei se essa daqui tá com a grade na 95, é diferente a grade também. E aqui a gente consegue ver o paralama, que eu falei, acho que tem foto da traseira especificamente, mas dá para ver o paralama traseiro, que é, assim, ele parece que o paralama é para fora, mas não é, a caçamba aqui é para dentro, né? E aí tem aqui lugar para colocar o pé, enfim. Muito legal, muda o retrovisor, né? Então ela já é um pouco mais baixinha mesmo, tá? Eu acho maravilhosa, tá? Essa, para mim, assim, ó, dá para ver aqui, tá vendo? Não é que o paralama vem para dentro, né? A caçamba vem para fora, a caçamba que vem para dentro. Tanto que o para-choque também sai um pouquinho aqui, enfim. Tá? Ela tinha essas faixas mesmo escrito Splash, né? E a propaganda na época do lançamento, a propaganda nos Estados Unidos, ela entra na água, sobe tudo. É bem legal. Para quem gosta de Ranger, vocês já devem ter percebido que eu sou apaixonado por Ranger, né? Então aqui é o lugar para colocar o pé. Cara, é muito legal. Esse Hot Wheels não precisava, né? Mas assim, eu achei esse interior azul meio de gosto duvidoso, tá? Ela é uma 93, então painel todo quadradão, tá com uma FT aqui, né? Enfim, não sei se eu poria. Essa é uma cabine simples, né? Essa tem todos os comandos elétricos e coisas do gênero, tá? Mas é isso. Aqui eu já trouxe uma Ranger Splash, também cabine simples, já da que veio para o Brasil também, importação, mais original, vamos dizer assim, tá? Sem aquele interior azul, coisa e toda. Essa é uma preta, obviamente, mas ela é idêntica, né, mesmo sendo um outro ano. Assim, eu acho muito legal. É um carro que pegou muito preço, as Splashes principalmente, tá? Mas tá aí, ela muda o para-choque, tá vendo aqui, dá para ver a placa, né, que tá toda torta aqui, né? Mas é a mesma caçamba, enfim. Eu acho legal essa caçamba, mas eu nunca vi capota marítima para ela, também tem esse detalhe, né? Mas eu acho bem legal esse desenho. Eu ainda prefiro, acho que é original, não sei. Tenho minhas dúvidas quanto a caçamba. Eu acho legal, estilosa, mas não sei. Essa tá com interior marrom, caramelo, enfim, é original dela, tá? Mas eu também, putz, acho muito esquisito, mas teve época que foi uma moda, né, do carro preto com interior caramelo, né? Detalhe, né, essas importadas todas é tudo em milhas, né, o velocímetro é em milhas. Eu imagino que dirigir isso aqui no dia a dia deve ser meio confuso, né, você, putz, 40 km por hora, 60, 50, que nem marca aqui, né, quanto que é 50, quanto que é 60? Né, por causa dos radares, obviamente, né? Mas, de qualquer forma, é um carro bem legal. Tá aí, uma Ranger bacana com um vidro traseiro basculante, é verdade. As XLT e as STX tinham o vidro traseiro basculante e aqui, além do brake light, tinha iluminação para caçamba. As XL era só o brake light que ficava ali em cima. Tá? Eu trouxe aqui uma Splash cabine estendida, né? Eu não sei se esse banco é original dela, eu acho que não, acho que foi uma lasanhagem aqui, mas enfim, ela está bem original externamente, né? Até com as rodas cromadas ainda. Opa, não tá não, hein? O cara trocou a grade, botou a grade, enfim, isso aqui deveria estar em lasanha, gente, foi mal. Uma Splash lasanhada, né? Porque ela está mais baixa, me parece,
e com esses bancos que eu achei bem feios, na minha opinião, são feios, né? Faz cinza, cara, não precisa fazer vermelho, né? Um cinza aqui, um cinza clarinho, gelo ia ficar bem bonito. Né? Tá vendo? O cara fez até os banquinhos traseiros assim em vermelho. Sei lá, eu, Márcio, particularmente não curti. Mas essa loja tem várias Rangers. Ah, enfim, né? Mas é isso aí, pessoal. E você, fala pra mim, Ranger, clássico ou lasanha? Eu teria uma Ranger original, um pouquinho baixinha de leve, com o para-choque traseiro embutido. Se ela já tiver com as rodas aro 14 originais de ferro, eu manteria, eu não trocaria. Se não, uma roda que fica muito legal é a aro 15 das Explorers da época. Fica muito bacana também. Mas é isso aí, pessoal. Acabei me estendendo aqui porque eu adoro Ranger. E, enfim, eu acabei falando demais e trazendo muitos carros. Mas eu espero que vocês tenham curtido. E diz para mim aqui nos comentários, Ranger, clássico ou lasanha? Valeu, pessoal. Não esquece de curtir e compartilhar.